Era uma vez uma garotinha que se chamava Tatinha. Tatinha adorava a sua avó, que se chamava Lilibete. Bom, até aí nada demais, né? Toda criança adora sua avó. Só que a vovó da Tatinha era diferente. É o que nós vamos ver nesse livro. Histórias de Bruxa Boa, da Lia Luft, ilustrado por sua filha Susana Luft e publicado pela editora Record. Esse livro, ele reúne 5 histórias sobre Tatinha e sua vovó. Eu vou tentar contar a primeira, Bruxas Boas, Bruxas Más. Tatinha morava com o papai e a mamãe no segundo andar de uma casa. No primeiro andar morava a vovó, que como toda vovó, deixava a Tatinha fazer tudo que ela queria. Ela adorava estar com a avó. Quando ela não estava na escola, quando não estava fazendo o dever de casa, quando não estava no parquinho, ela estava com a vovó, que contava um monte de histórias para ela. Uma dessas histórias foi a revelação de que ela, vovó, era uma bruxa boa. Tatinha achou aquilo o máximo e quis saber se ela também, quando crescesse, seria uma bruxa. A vovó explicou que provavelmente sim, porque passava de mãe para filha, de avó para neta. Aí Tatinha quis saber se a mamãe dela, então, era também uma bruxa. A vovó explicou que não necessariamente, porque às vezes não acontece, mas que ela, Tatinha, seria sim uma bruxa. Aí a Tatinha pediu à vovó para ser ajudante dela. A vovó concordou, mas tinha uma condição. Era um segredo, não podia contar nem para o papai, para a mamãe, nem para a coleguinha de escola. Tatinha prometeu que não contaria. Mas não é que um belo dia, no recreio, falando sobre a vovó de um, a vovó de outro, Tatinha revelou, cheia de orgulho, que a avó dela era uma bruxa boa. Ah, ninguém acreditou. Teve um coleguinha que falou logo, bruxa nem existe, deixa de história. A outra menina falou, que isso, sua avó nem é tão feia assim. E um outro coleguinha lembrou, sua avó está sempre trazendo você de carro. Bruxa não anda de carro, bruxa anda montada em vassoura e nem anda voa. Tatinha gritava, chorava, minha avó é uma bruxa assim, é uma bruxa boa é diferente. Ela tanto falou, que os amiguinhos ficaram curiosos, né? E perguntaram, a sua avó faz feitiço? Tatinha falou que faz sim. E eu vou contar uma história para vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Então Tatinha contou que tinha um buraco no final da rua dela, onde moravam 2 bruxas muito mais. Uma se chamava Cara de Panela e a outra Cara de Janela. Tinha uma verruga bem na ponta do nariz. E elas eram tão mais que quando elas passavam, assim numa carruagem de graveto, puxado por 2 ratos enormes, Tatinha tremia toda. Aí ela disse que um dia ela ouviu Cara de Panela e Cara de Janela dizendo que iam fazer mal à família dela e que iam transformar a vovó Lilibete numa coruja muito da feia. Ela correu para contar à vovó. A vovó não deu a mínima. Pelo contrário, ela ficou rindo. Até quando as bruxas passaram e gritaram, Lilibete, você não perde por esperar, nós vamos provar que temos mais poder que você e vamos transformá-la na coruja mais feia do mundo.
E ela continuou rindo. Depois, chamou Tatinha para o escritório dela, fechou a porta, abriu uma gaveta secreta, tirou vários vidrinhos, todos eles tinham uma etiqueta, tinha pozinho, tinha líquido, um era cocô de morcego, o outro era xixi de coruja, gosma de sapo, teia de aranha venenosa. Vovó pegou um pouquinho de cada, colocou numa panela pequena e foi mexendo. Enquanto mexia, ela ia falando. Unidunité, salamemingue, abracadabra, pifite, pafite, unha de gato, veneno de cobra, espinho de ouriço. Mexeu, transformou num pozinho. E ela e Tatinha se esconderam atrás da cortina e ficaram esperando cara de panela e cara de janela passarem. Quando elas passaram, vovó jogou o pozinho e falou bem alto: vou transformar vocês em 2 ratos enormes. Tatinha se animou, aproveitou, vovó, transforma em 2 ratos de gelo. Quando tiver sol, vão derreter. E a vovó transformou as 2 bruxas em 2 ratos pretos enormes de gelo, que derreteram com o sol. E Tatinha ficou pensando que nunca mais elas iam fazer mal para ninguém. Será? Bom, isso é outra história. Por hora, como está chegando o dia das bruxas, quem sabe se eu colocar esse nariz, eu me transformo numa bruxa má, com direito a gargalhada. Abracadabra. Gente, não é que aconteceu mesmo, deu certo. Só que não. Eu prefiro ser uma bruxa boazinha que adora jogar beijinho